outras ofertas. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Promoção de inverno Adega Cheia Shopping China. Agora você tem a oportunidade de experimentar vinhos importados e renomados com os melhores preços. Compre com qualidade e brinde com vinhos de marcas reconhecidas mundialmente. Venha conhecer nossa adega com mais de 1.500 opções de vinhos importados. Não perca essa oportunidade e pague em até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional. Shopping China Rivera, Uruguai. O lugar certo para suas compras. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godoy, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde, ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN, no 93.5 FM. DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Muito boa tarde, Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e esse é o DNA, o programa de entrevistas que vai revelar a identidade da nossa gente aqui na Central Diário de Notícias. Muito boa tarde, eu sou Cassiano Cavalheiro e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região central. E a gente faz companhia para você até às 5 da tarde e ao longo do nosso programa a gente te convida a interagir conosco pelo nosso WhatsApp 55991362472. Mande uma mensagem, nos conte de onde você está nos escutando ou mande uma pergunta, um abraço para nossa entrevistada de hoje que a gente já vai contar quem é. Vou repetir, o nosso número é 99136-2472. E para falar um pouquinho a respeito da nossa entrevistada de hoje, a gente vai voltar no tempo lá para o ano de 1940, Vicky. Neste ano foi instituído o salário mínimo do Brasil. Em São Paulo foi inaugurado o Autódromo de Interlagos. Morreu nesse ano Leon Trotsky. E nasceram neste ano o jogador Pelé, a atriz Aracy Balabanian e no dia 31 de outubro de 1940, a nossa entrevistada de hoje, Terezinha de Jesus Pires Santos. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, dona Terezinha. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Uma satisfação, uma honra ter sido convidada para esse programa. A honra é imensamente nossa, né, Vicky? Sim, que exatamente. Honra, que prazer. E vamos contar para os nossos ouvintes um pouquinho quem é a dona Terezinha? Vamos lá. Nascida em São Cepé, Terezinha é a única mulher entre 10 filhos de um agricultor e uma dona de casa. Aos 12 anos, ela veio morar em Santa Maria, onde estudou e se formou professora de Geografia pela Faculdade Imaculada Conceição, a FIC, que hoje é a Universidade Franciscana.
Um dos locais onde ela trabalhou como professora foi o Instituto de Educação Olavo Bilac. Foi também em Santa Maria que ela conheceu e casou-se com o jornalista, ator, diretor e dramaturgo Edmundo Cardoso. Foi através dele que ela se apaixonou pela memória e hoje, ao lado da enteada Gilda, administra a Casa de Memória Edmundo Cardoso. Que história bonita, e a gente tem muita coisa para conversar e para falar, inclusive ontem, né, Vi, que a gente foi no pré-lançamento do filme Edmundo Está em Casa, e a sua história também, claro que a gente quer saber antes, né, da senhora conhecer o Edmundo, mas também pós, deve ter sido uma transformação. Então a gente quer saber, vamos começar pelas origens. A senhora nasce em São Cepé, e quais são as suas lembranças mais remotas da sua infância, com 10 irmãos? Olha, eu me lembro que eu era muito arteira, me lembro de São Cepé, eu me lembro muito disso, né? Eu era com aquele mundo de irmãos homens, eu não tinha com quem brincar, uma menina, e eu brincava com um menino que não gostava de futebol. O pátio da casa era bem grande e os meus irmãos gostavam muito de jogar futebol. Então eu brincava com esse menino, né? Ele era um menino criado assim, tipo meio menino, tinha muita boneca. A casa dele era cheia de bonecas. Olha, era um menino mais sensível. Era eu. Um menino sensível. Se fosse eu, seu vizinho, eu seria esse menino que, era um menino que brincava com a senhora. Sensível e um menino que depois se tornou homem e se tornou um artista, sabe? Casou, teve filhos, inclusive, e se tornou um artista. Inclusive até uma vez saiu uma reportagem na Zero Hora sobre Carlos Calbi Mota, Bruno Mota, já falecido. E o Carlos Calbi era meu amigo da infância, então. Quando o Carlos Calbi não ia lá em casa, eu ficava, então, olhando meus irmãos jogarem em cima de uma figueira bem grande que tinha, bem com um cabo bem, um tronco bem grosso, né? Eu ficava lá em cima olhando e às vezes... Então eu ficava encarregada de descascar a laranja para entregar para os vencedores. Olha a tarefa. Os vencedores o prêmio era a laranja já descascada. Do time, né? E então eu era isso. Às vezes eu jogava no gol, né? Às vezes eu ajudava, porque dividia o time dos irmãos, né? Quando não tinha outro lá, eu ia pro gol fazer uma... Ninguém queria ser goleiro, a senhora ajudava, já dava uma mão. Isso aí. E como é que era a sua casa? Era na cidade mesmo de São Cepé? Era mais afastada? Na verdade, a gente morava muito para fora, mas meu pai sempre teve aquele desejo que a gente estudasse, né? Desde pequena ele sempre dizia: eu não tenho condições de deixar nada para vocês, tudo que eu tenho é para gastar com vocês, para que vocês estudem. E realmente foi o que ele fez, né? Tanto é que quando eu estava com 12 anos, a gente veio para Santa Maria, porque lá em São Cepé não existia mais do que até a 4ª, 5ª série primária, né? E eu já estava com 2 irmãos mais velhos que já estavam internos no Colégio Santa Maria. E o meu pai não tinha condições de internar aquela filharada toda, né? Porque era um pequeno agricultor, né? Então, viemos para Santa Maria para estudar. Mas a gente passava, naquela época eram 3 meses de férias, a gente passava os 3 meses de férias lá fora. E trabalhando, né? Todo mundo trabalhava. Eu era mais folgada mesmo, porque eu era a única mulher, então eu sempre ficava em casa. Mas meus irmãos iam para a lavoura, capinavam, arrancavam sujeira, faziam durante os 3 meses. E quando terminava aquilo, a gente vinha para a cidade, meu pai ficava lá fora, né? E quando a senhora vem para Santa Maria, veio toda a família, então, junto pai, mãe? Sim, irmãos. Pai, mãe, tudo, mas só que meu pai voltava sempre para fora, né? A minha mãe ia um tempo lá, voltava, a gente tinha uma senhora que morava conosco, né? E aonde que vocês moravam aqui em Santa Maria? Quando a gente veio para Santa Maria, fomos morar na Rua Pinto Bandeira, bem na frente da Sociedade Dores, ali da igreja, né? Não da Sociedade da Igreja ali. Bem ali na frente a gente morou. E como é que era a Santa Maria daquela época, os 12 anos da senhora? Era década de 50, né? Década de 52, né? 52 que aconteceu isso. Santa Maria era uma cidade calma ainda, né? Razoavelmente calma, não tinha grande movimentação, a parte
de ônibus, quando não tinha aquela quantidade de trânsito, né? O que a gente via muito ali na minha rua era o trânsito do pessoal da brigada, porque a brigada fica logo adiante na Pinto Bandeira, né? Então o que a gente mais via, porque a gente não saía muito também, a não ser para ir para a escola. No início eu estudava no Coronel Pilar, que era atravessando a rua, né? Depois a gente foi para Medianeira, porque meu pai conseguiu uma casa popular para morar, porque era barata, né? E aí ele construiu uns quartos no fundo para os meus irmãos, porque as casinhas pequenas. E então ali a gente vinha caminhando, porque não tinha dinheiro e também não podia pegar 2 ônibus, né? A gente vinha caminhando de lá até o Coronel Pilar para assistir as aulas, né? Era um bom percurso, né? Percurso muito, muito bom. Naquela época não tinha asfalto, não tinha calçamento na Medianeira, era Gaspar Martins que chamava a rua, né? Então a gente vinha caminhando, me lembro que quando era o verão, principalmente que chovia menos, né? Os carros passavam, levantavam aquela poeira. Então quando a gente chegava em casa, a gente chegava correndo suor e aquelas manchas de poeira junto. E tem algum lugar que a senhora costumava frequentar aqui em Santa Maria, sozinha ou com a sua família? Alguma praça, algum parque, a senhora lembra dessa época? Na minha infância a gente não frequentava muita coisa, porque o dinheiro dava para a gente estudar. A gente ia no colégio, ter aquela roupa básica, um sapato e um tênis. Então, os fins de semana eram mais ou menos em casa. Meus pais eram muito católicos, então nosso programa era ir à igreja. E às vezes também a gente tinha algum festival na igreja, né? Inclusive tinha teatro na igreja. Até uma vez eu trabalhei no teatro na igreja. Não tinha muito talento, mas convidava, a gente era mas tentou. A gente era do grupo, né? Então a gente trabalhei no teatro, mas nem sabia que mais tarde eu ia conhecer um teatrólogo, né? Mas foi isso aí. Agora, frequentar lugares, era o matiné, né? A gente ia naquele matiné da 1,15, que era o mais barato, e aquele bando todo, né? Nós íamos, todos os irmãos que já tinham idade de ir, todo mundo junto. Isso era aos domingos? Isso geralmente do domingo, né? E o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, tinha vergonha de sair com nós tudo de bando, assim. Porque era bastante gente, né, pra sair. É isso aí. Era um mundo de gente. Como né? que foi se criar, assim, sendo uma menina? Como a senhora falou, nos primeiros anos ali, ainda conseguiu ter um amigo que brincava com a senhora. Mas depois que a senhora foi virando adolescente e tudo mais, o cenário também, comparando a hoje, está melhor para as mulheres? A senhora enfrentou algumas dificuldades? Eu acho que o fato de eu ter sido só uma menina, eu arrumei depois algumas entre primas ali em São Cepé, a gente tinha alguma convivência com a do colégio, né? Mas eu fui uma pessoa muito solitária em criança, né? E eu tive problemas, assim, nervosos até, sabe? Uma vez meu avô me trouxe aqui em Santa Maria. Nem tenho ideia o tempo que levaram naqueles Ford de bigode para me trazer aqui em Santa Maria para consultar. Porque os médicos lá de São Cepé achavam que eu tinha uma doença neurológica, porque eu tinha um tique nervoso, né? Mas por causa da timidez, né? Acho que a falta de contato. Minha mãe tinha muitos filhos, nascia um, já estava em seguida, ela já engravidava para o outro, então sabe como é, né? E tudo homem, né? Então eu era um pouco isolada, né? Mas isso, com o tempo, eu também mudei para Santa Maria, conheci alguma vizinha, alguma amiga vizinha, mas nunca foi uma coisa assim de grandes amizades naquela época. E depois, aos 15 anos, eu tive uma grande amiga aí, né? E com pouco tempo depois, aos 17 anos, resolvi ir para o convento. Aí me estragou tudo, porque eu já perdi a minha grande amiga, né? E foi outra dificuldade, mas tudo bem, a vida foi continuando e a gente vai ultrapassando, vai aprendendo, né? E vai conhecendo outras pessoas e vai crescendo cada vez mais. E aí também eu já fui frequentando alguma coisa, mas nunca tinha ido
ao teatro. Nunca. O teatro era uma coisa que... Porque era meio inacessível para nós ainda, né? A questão financeira, a gente deixava aquilo para as coisas maiores necessidades. E como também, à medida que nós fomos crescendo, a gente foi precisando de mais livros, de mais roupas, de mais coisas, então a diversão era uma coisa... Tanto é que eu sempre digo, meus irmãos, eles eram moços, estavam fazendo curso superior já, e nunca não arrumavam namorada para firme, porque eles mesmos nós não temos dinheiro para levar no matiné. Era assim, a nossa vida era uma simples, mas uma vida maravilhosa. Meus pais eram pessoas maravilhosas. E quando é que foi a primeira vez que a senhora foi ao teatro? Eu fui ao teatro, isso aí já era, eu acho que eu já era... Devia ter uns 30 e tantos anos, eu acho que foi, né? E foi aonde? Eu fui conhecer Porto Alegre também, eu já tinha quase 30 anos, né? Nunca tinha ido, né? Foi depois que eu me formei, foi que eu consegui ter dinheiro, trabalhar, ter dinheiro, né? Porque até para me formar eu tive que trabalhar, porque aí no meu curso não existia na Universidade Federal, né? Só na FIC. E como é que a senhora escolheu cursar geografia para se tornar professora? Sempre foi uma vontade da senhora ser professora? Eu acho que teve muito do meu pai, porque quando a gente morava lá para fora, meu pai gostava muito de me mostrar a natureza. Eu saía pelo campo a cavalo com ele, sabe? Ele me mostrava os morros da região de Caçapava, me falava sobre aquilo, me falava... De noite a gente muitas vezes dormia ao relento na frente da casa, botava os colchões, dormia, porque meu pai conhecia todas as constelações. Ele gostava muito de atlas, e nos atlas vinham as constelações. Então, acho que ele estudava muito para que quando a gente fosse para fora, a gente pudesse se divertir de alguma forma, né? Então, era isso aí, né? Então, acho que ele... E o meu pai teve uma influência, não que ele quisesse me influir, mas ele teve uma influência. Eu, na verdade, quando tinha que decidir sobre o que eu ia fazer, eu queria ser enfermeira. Mas eu era muito tímida ainda, né? Muito tímida mesmo. E meu pai disse, não, tu não pode ser enfermeira, tu não sai de casa, tu só usa roupa bege, roupa escura. Ele queria que eu não... Ele achava que se eu fosse para dentro de um hospital, eu não ia ficar pior, né? E tudo bem, né? Então eu fui fazer, mas eu gostava de geografia, era minha disciplina na escola preferida, né? E aí fui fazer geografia. Em que ano que a senhora ingressou na faculdade? Eu terminei geografia em 1966, 62 eu entrei em geografia, 63 eu entrei em geografia. Eu comecei a fazer o curso clássico no Manuel Ribas, e quando eu estava no último ano do clássico, eu já tinha condições de entrar para a FIC. Aí eu já estava trabalhando também à tardinha, de tarde. A senhora trabalhava com o que nessa época? Eu trabalhava no comércio, que era onde tinha oportunidade, né? Porque eu tinha feito curso também, junto com o clássico, eu fiz o curso de comércio e contabilidade, para poder trabalhar em seguida. Então eu trabalhava até às 6h15 e às 6h30 eu entrava na FIC para fazer a faculdade de geografia. Que legal. E a senhora lembra por que lojas passou aqui no comércio? Eu trabalhei num escritório só da loja, a loja de Paulucci Hipólito, era uma loja de produtos de beleza. Né? E aí, logo que a senhora se formou, a senhora já começou a dar aula? Sim, antes de me formar, na época do estágio, eu já estava parando de trabalhar, porque eu ia ter que fazer o estágio. E aí surgiu a oportunidade de ir para Tupaciretã fazer a escola estava precisando de professores de geografia. Naquela época não tinham professores suficientes. Quem dava aula nas escolas, a maioria eram profissionais liberais. E geografia não tinha ninguém, então fizeram uma chamada lá para professores de geografia em Tupaciretã. A Delegacia de Educação enviou, mas não me enviou a mim que precisava, mandou para outra menina que até nem precisavam tanto, né? E eu fiquei, eu tinha pedido, né? Qualquer lugar que me enviasse eu iria. E quando ela chegou lá,
ficou uma semana, não gostou porque tinha que voltar e deu ônibus, tudo. Quando ela recusou, eu aceitei o papel. E aí fiquei 7 anos em Tupaciretã. Que legal. E depois a senhora vai para onde? Tupaciretã, eu fiquei trabalhando, comecei de manhã, no turno da manhã, depois passei para o turno manhã e tarde, e depois para manhã, turno, tarde e noite. Aí já era escola de noite, a escola comercial também, né? Foi muito bom, eu acho que foi uma mudança muito boa. Eu aprendi muito em Tupaciretã, aprendi a viver. Deixou a timidez de lado? Casa, perdi um pouco da timidez, um pouco, não foi muito ainda. Para perder mais, tive que fazer mais coisas. Mas foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Que legal, o papo tá bom, mas a gente precisa ir para um intervalo, né, Cassi? Isso aí, a gente vai dar um tempinho, em seguida a gente volta. Com o pronto atendimento virtual 24 horas da Unimed Santa Maria, você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa, pelo seu plano de saúde, Unimed Card, Uniped ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade. Olá, que tal? Já conhece Chicas Cosméticos? São 5 linhas para cuidar do seu cabelão. A corda cachos contém 10 óleos do mundo. Cresce e aparece, faz os fios crescerem rápido e fortes. Deleta danos, resolve todo tipo de dano. Desliza liso, faz a escova durar muito mais. E desmaia cabelo, acaba com ressecamento e com frizz. Você encontra nas melhores lojas do ramo. Chicas, beleza sem drama. Caslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Caslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Caslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Quer informação sempre atualizada sobre os fatos mais relevantes? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Marcelo Martins, Pamela Rubim Matti e Rodrigo Ricordi vão trazer o conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do colunista e editor Denis Olim. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Todos os dias, aqui na CDN, o programa Agro em Pauta trará os principais fatos de interesse do homem do campo e as novidades do agronegócio. O jornalista Paulo Dutra te espera de segunda a sábado, às 5 da manhã e aos domingos, às 5h30. Agro em Pauta, a sua agenda do campo e do agronegócio. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavaleiro e sigo com vocês até às 17 horas ao lado da minha colega Victoria de Bortoli. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a nossa convidada Terezinha Santos, que é administradora da Casa de Memória Edmundo Cardoso. Lembrando que quem está nos escutando, mande um recadinho pra gente no nosso WhatsApp 55991362472. E a gente encerrou o primeiro bloco do programa falando um pouquinho do seu começo como professora. E a gente tem aqui no nosso programa um quadro que se chama Diagnóstico, que são especialistas em Terezinha
que vão dar um depoimento a respeito da senhora. E eu vou pedir o nosso primeiro depoimento, que tem um pouquinho a ver com essa trajetória na escola. A Terezinha é uma apaixonada pelo que faz. Hoje ela é uma referência na cultura de Santa Maria, sempre tendo ideias inovadoras e dinamizando a Casa de Memória Edmundo Cardoso. A senhora reconheceu essa voz? Achei que seja a Seura, mas não tenho certeza. É a professora Jane, do Olavo Bilac. Nos conta um pouquinho dessa trajetória no Olavo. A senhora ficou bastante tempo na escola lá do Bilac, né? No Bilac eu fiquei 9 anos, mas 9, 10 anos. Eu fiquei muito mais em outras escolas, mas eu fiquei 9, 10 anos no Bilac. Foi muito bom trabalhar no Bilac. Eu já conhecia bastante da história do colégio, né? Embora não tivesse casado com o Edmundo ainda, mas eu já conhecia um pouco da história do colégio. E lá no Bilac eu conheci a Jane também, que foi colega de geografia também, como eu, né? E um grupo muito grande de professores, uma escola diferente da onde eu já tinha estado, né? Porque Tupacerta era uma escola grande, mas não tinha esse número de professores, né? Bilac tinha mais de 200 professores, né? E quando eu fui para o Bilac a primeira vez foi quando a dona Edna faleceu, a esposa do Edmundo. Ela faleceu. Na verdade, eu tinha pedido transferência para o Bilac, porque eu queria ficar perto da casa da minha mãe e do meu pai. Onde que eles moravam nessa época? Meu pai, na época, eles moravam na Floriano, mas bem perto da proximidade do Bilac. Como é que é o nome dos seus pais? Meu pai era Júlio Freitas Santos, a minha mãe é Adelina Pires Santos. De São Cepé, os dois. E eu queria ficar próximo, meu pai já estava com um problema de saúde. E então eu pedi transferência final de 78 e não veio a minha transferência. Quando foi em março, cheguei na escola, me avisaram que eu estava transferido. Me surpreendi. A dona Edna tinha falecido em fevereiro de 79. E então eu ocupei o lugar da dona Edna, porque além de ser professora de geografia, eu já tinha feito o curso de orientação educacional. Porque no Walter Jubim eu senti muita necessidade de ajudar meninas, crianças que tinham muitos problemas e que ficavam sem solução. Então eu fiz orientação educacional quase em fim de carreira. E fui para ocupar o lugar dela em orientação educacional. E cheguei lá, foi surpreendente, que eu disse que uma reunião de 230 professores, e chegou a Gilda e o Edmundo e o Cláudio para uma homenagem que ia ser feita à dona Edna, com o lançamento de uma placa no salão de festas com o nome dela, né? Tá, vi eles de longe, né? Essa foi a primeira vez que a senhora viu? Primeira vez que eu vi o Edmundo. Não sabia quem ele, conheci de nome assim já, mas não sabia quem era. E tudo bem, aí passou, né? Passou um bom tempo, isso foi em 79, na verdade eu só fui conhecer o Edmundo mesmo, depois foi em 82, né? E então, como é que foi esse encontro? Esse encontro foi no calçadão. Uma coisa que eu tinha horror de ir no calçadão, não gostava de ir no calçadão, porque eu era tímida, ainda era um pouco tímida, né? E quando parecia que eu ia no calçadão, se eu ia sozinha, parece que meus braços ficavam parados, que eu não podia nem me movimentar, de tão tensa que eu ficava. Né? E eu estava no calçadão, mas estava com uma amiga, essa que tinha perdido o marido repentinamente, né? Então, como orientadora educacional, ela é muito da minha sala e me convidou, vamos dar uma passada. Tá, a gente saía do final do turno, dava uma caminhada antes de eu ir para casa. Né? E passamos do calçadão e eu conhecia muito o Paulinho, né? O Paulinho morava lá na Medianeira, onde eu morei muitos anos lá. Então, o Paulinho meus irmãos frequentavam um campinho de futebol pertinho da casa do Paulinho. E o Paulinho conhecia todos nós. Quando eu passei, que o Edmundo fez um comentário, depois o Paulinho me contou, e o Edmundo também, o Paulinho disse, mas eu conheço ela, conheço toda a família. E deu o nome do meu pai, da minha mãe, todo mundo. Né? Tá, depois daquilo ali, eu notei que cada vez que eu saía, ou que eu ia no comércio, que tinha uma loja Borim, que eu frequentava ali na Posano, que era a única que eu ia na Posano,
eu notava aquele homem que eu me seguia e parava na frente da loja, eu lá dentro da loja. Aquilo me deixava meio intimidada, né? Tudo bem, eu saía dali e ia embora. E depois ele começou a descobrir onde é que eu morava e passava de carro toda hora lá, né? E assim foi. Depois eu mudei para Walter Jubim de novo, porque fui convidada para direção e investigação. E também ele descobriu, foi passear de carro lá para o Walter Jubim, né? Muito tempo. Ele estava bem decidido já. Ele estava bem decidido, Mas a gente levou um tempo para casar, né? Porque... Mas e com esses encontros que ele tentava fazer, como é que de fato vocês se apresentaram? Sim, na verdade foi um dia, eu estava chegando em casa do colégio, chegando na Floriano ainda, né? E ele estava passando e parou. Foi assim que começou o primeiro encontro. E a senhora acha que esse perfil que a senhora falou que tinha desde criança, de ser muito retraída, muito tímida, e pelo Edmundo ser um homem bem comunicativo, do teatro, um dos pais do teatro em Santa Maria, foi um contraponto legal? Vocês se completavam nisso? Foi bom. No namoro tudo é bem mais simples. A gente namora, a gente não pergunta muito, não responde muito também, né? Mas foi tudo muito bem, as duas pessoas. Eu já estava com 40, quando eu conheci o Edmundo, eu estava com 41 anos, levou 3 anos o nosso namoro, né? E o Edmundo também já ele era 24 anos mais velho que eu, então não tinha grandes... Eu já sabia mais ou menos o que eu queria e tudo mais, né? Mas eu era bem diferente. O Edmundo era um homem culto, ele era um autodidata. Ele estudou pouco, mas ele sabia demais, né? Ele era muito inteligente, muito culto. E eu era uma pessoa simples, eu nunca tinha lido grandes clássicos, essas coisas. Eu era uma pessoa, né? Interessada, sempre me interessei. Aquilo que me dizia respeito como professora, eu fazia o máximo, né? Porque eu era uma professora realmente de vocação. Eu não fui lá porque sobrou vaca, eu fui porque eu queria fazer aquilo, né? Eu sempre fui louca pela minha profissão. Então, conheci o Edmundo, casei com o Edmundo, nós éramos pessoas bem diferentes, mas deu certo, né? Porque a gente fez a coisa dar certo, né? A gente procurou devagarinho, se conhecendo e ampliando as arestas que existiam, porque eu me criei com meus pais se davam extremamente bem, foram namorados a vida inteira. E eu imaginava que o casar tinha que ser alguma coisa assim, que tem que dar certo, não pode acabar, não pode, né? E então a gente foi lutando para fazer a coisa certa. Eu fui aprendendo com o Edmundo já a gostar daquelas coisas, admirar a coisa que eu não sabia e tudo, e fui me interessando por aquilo mesmo. Na casa do Edmundo era um verdadeiro museu para mim. E quando exatamente essa é a minha próxima pergunta. Claro que a casa do Edmundo já era a casa onde é hoje a casa era da aquela memória? Casa ali igual. Eu entrei naquela casa como ela era, porque eu achei, como Edmundo já é um homem mais velho, e eu achar aquela casa completamente pronta, eu achava que eu não podia levar nada, então não foi fácil tu entrar numa casa que tu tu só vai com a roupa do corpo. Que não tinha o teu que tu não cara. Tinha a minha... Que o que vai de meu ali, depois vai ser a minha personalidade, a minha vontade de fazer as coisas acontecerem, de mudar, de crescer junto com o Edmundo, né? Isso aí foi o que aconteceu. E eu ainda era muito tímida ainda, né? Eu tive que evoluir muito nesse sentido também, porque aí o Edmundo frequentava ambientes, né? Ele frequentava uma exposição, ele frequentava pessoas, ele tinha grupos amigos que iam lá em casa também, que eu tinha que receber, o pessoal da justiça. Às vezes vinha o Iberê Camargo, ele era amigo desde a infância do Edmundo, né? E vinha o escritor de Porto Alegre, o doutor Lothar Essel, né? Então tinha uma série, o Chico Ribeiro, que era poeta, ele frequentava muito a casa, o Dr. Romeu Beltrão já não cheguei a conhecer mesmo ali em casa, já tinha falecido. Mas então aos poucos eu fui aprendendo a valorizar aquilo, conhecer, e fora o mundo de estudantes e pesquisadores que chegavam quase que diariamente lá em casa, né? A hora que o Edmundo não estava na rua,
Geralmente ele tinha alguém marcado lá para pesquisar, e ele falava demais, né? Porque todo mundo abria a boca e não parava. Em que ano que a senhora chega na casa, então? Eu chego para morar na casa em 85. Em 85, e desde então... Conheci em 82, assisti todos os ensaios da última peça da Escola de Teatro, que foi Joãozinho Anda Pra Trás, e casei em 85. Casei porque a minha mãe e o meu pai faleceu em 82, no ano que conheceu o Edmundo, né? E aí eu tinha morado a vida inteira com meu pai e minha mãe. Eu era a única filha mulher. Veja bem, 9 homens. Meu último irmão, homem, já estava se formando em agronomia e já estava com emprego em Santa Catarina. Estava saindo. E como é que eu ia? Meu pai falecer, minha mãe era extremamente dependente do meu pai. Como é que eu ia deixar minha mãe, né? Então eu fiquei com aquela... E fui levando até quanto deu. E a minha mãe aprendeu a viver, minha mãe cresceu impressionante, né? Impossível, não tem quando a pessoa... Acho que ela tem vontade de sair daquele fase ruim, né? Daquela fase difícil, ela sai, né? Que legal. E eu vou pedir para nossa técnica rodar mais um depoimento. Esqueci de dizer que a Jana é uma pessoa maravilhosa, viu? Ela diz que eu sou a guru dela. Porque... Que amor. Obrigada, professora Jane, por colaborar com a gente. Eu poderia descrever a Terezinha como uma mulher dinâmica, corajosa, possuidora de uma grande sensibilidade e extremamente generosa e solidária com todos que a cercam. Além disso, ela é uma pessoa muito especial para nós da família e para todos que a conhecem e convivem com ela. Eu poderia dizer também que ela é uma pesquisadora incansável sobre a história da cidade, tornando-se uma guardiã de nossas memórias. Uma de suas grandes realizações foi a criação e a idealização da Casa de Memória Edmundo Cardoso. Essa casa foi criada com o objetivo de preservar todo o valioso acervo deixado por Edmundo Cardoso, e a casa tornou-se uma referência sobre a história de Santa Maria. Esta é a Terezinha que nós conhecemos e admiramos. De quem é essa voz, dona Terezinha? Reconheceu? A Gilda. Essa é a Gilda. Conta para os nossos ouvintes quem é a Gilda. A Gilda, filha do Edmundo Cardoso, não é minha enteada, é minha amiga, minha irmã, né? Uma pessoa muito especial na minha vida também, né? A gente trabalha junto, a gente conheci a Gilda naquela época de que casei com o Edmundo, conheci mesmo, foi que idade ela tinha quando a senhora conheceu ela? Depois que conheci o Edmundo, né? Eu estava quando eu casei com o Edmundo, eu estava com 44 e a Gilda estava com 40. Vocês regulam de idade e se deram bem desde sempre. E sempre nos demos bem, porque a Gilda é uma pessoa muito educada, muito sensível, uma delicadeza extrema. Se eu caio ela sempre ela sabe respeitar as opiniões, e ela sempre me pede opinião em coisas que ela não tem que pedir. Ela é muito, muito especial, a Gilda, sabe? É uma irmã, a irmã que eu não tive. Que legal. E por falar na Casa de Memória, eu vou pedir pra gente mais um depoimento que tem um pouquinho a ver aí com a Casa de Memória. Dona Terezinha é uma pessoa encantadora, que desde o primeiro momento que a conhecemos, nos cativa com a sua delicadeza e sabedoria em falar sobre a história de Santa Maria e de sua gente, e principalmente sobre Edmundo Cardoso e a sua família, e também a Casa de Memória Edmundo Cardoso, da qual foi a idealizadora e que neste próximo ano completará 20 anos. Reconheceu a voz? Achei que era Clara, mas não é a Clara. É a Clara? É a Clara. Conta para os nossos ouvintes quem é a Clara. Ela falou Dona Terezinha, para que falar Dona Terezinha? Quem que é a Clara, Dona Terezinha? A Clara Scherer Kurtz é minha conterrânea, de São Cepé.
A Clara foi professora na Universidade Federal de Santa Maria, curso de arquivologia. A Clara foi a primeira pessoa que me orientou para iniciar a organização do acervo de arquivologia da Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Porque quando o Edmundo ainda estava vivo, com bastante problemas de saúde, ele já precisava de auxílio para encontrar material quando os alunos vinham para pesquisar. E eu comecei a procurar material para ele no escritório e tinha dificuldade para encontrar, embora tivesse uma riqueza de materiais na biblioteca, né? E quando eu vi toda aquela maravilha de fotografias antigas dentro dos livros, guardadas em livros, foi a forma que ele achou, né, para preservar, eu fiquei assim, meu Deus, porque não era uma ou duas, era um horror que tinha, né? Eu digo, mas eu preciso da ajuda de alguém para saber como fazer, se isso já tem quase 100 anos, como conservar. E eu fiquei pensando, eu já tinha ouvido falar que era possível fazer como aluno especial na universidade, né, uma disciplina, se sobrava vaga. Então eu pensei, o que eu posso fazer? Alguma coisa que tenha a ver com conservação, com preservação. E entrei nos materiais da universidade e vi que tinha um curso de arquivologia, funcionava no antigo hospital universitário, na Floriano, funcionava ali e tinha essa disciplina, conservação de documentos. Quem dava disciplina era Clara, eu nem conhecia a Clara. Aí me inscrevi, consegui, tinha vaga e eu consegui entrar no curso de conservação, na disciplina conservação de documentos. Ali foi que eu aprendi como é que eu já tinha que começar trabalhando para não desperdiçar material e já fazer como tinha que ser de forma adequada, né? Que bacana. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Ei, você! Chegou a sua vez de realizar o sonho da casa própria. De 1º a 30 de setembro, conte com a Luiz Coelho para encontrar o imóvel que você sempre quis, pelo preço que você nunca viu. Não perca tempo, são ofertas imperdíveis e exclusivas. Acesse nosso site e saiba mais, www.luiscoelhoimoveis.com.br. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a odontologia do futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse @Instituto Enneagrama RS.
Fala aí, pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, à 1h30 da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até às 5 da tarde ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. E a gente segue conversando com a dona Terezinha Santos, administradora da Casa de Memória Edmundo Cardoso. Inclusive, eu gostaria que a senhora desse o serviço agora, como é que a casa está recebendo, está aberta, não está? As pessoas que gostariam de pesquisar, de conhecer, de olhar esse memorial de perto, como é que está hoje em dia? Sim, com a pandemia, nós ficamos até o início desse ano com ela, o primeiro ano fechado, quase que completamente fechado, né? As meninas trabalham lá, são gente jovem, a gente moram fora de Santa Maria, a locomoção de ônibus ia ficar difícil para elas, né, na cidade, então a gente liberou, né, e ficamos, eu e a Gilda só, de longe, com o telefone, recebendo alguma coisa. Eu recebia sempre, na verdade o telefone que atende para pesquisa é o meu e atualmente da Clara, né? Ela é Clara, uma pessoa maravilhosa, continua trabalhando conosco, ela é presidente da Associação de Amigos da Casa da Memória de Edmundo Cardoso e está sempre conosco, ela, diariamente lá. Então, quem quiser agendar uma visita, qual é o telefone? Hoje o telefone que é agendado é meu telefone, ou telefone, meu telefone da casa mesmo, né? 3221-5626, ou meu celular 99963-6709, e tem um outro telefone que é o telefone que a Clara colocou no celular, que eu tenho que achar qual é legal, porque eu não me lembro de cor. E agora nós estamos pretendendo voltar com o telefone para casa mesmo, porque tinha estava dando problema, a gente cancelou, mas nós sentimos que é necessário um telefone mesmo, sabe? Então, em seguida, a gente vai comunicar para vocês. Que legal, fica aí, então, o convite. A casa, então, ela abre terças, ela abre, mas fechado, né? Terças, quartas e quintas, das 2 às 5h30, 6 horas, e internamente. E a gente recebe por telefone a pesquisa, ou por e-mail também, né? Geralmente pelo e-mail da Casa de Memória de Edmundo Cardoso, que é casamemoriaedmundocardoso@gmail.com.br, ou o meu terepsan@yahoo.com.br, né? Qualquer um desses dois. E quando eu recebo esses pedidos, aí eu vou na casa. Se eu estou em casa, recebo de noite, no outro dia eu já estou pronta para ir, né? Eu adoro pesquisa, né? Aí eu vou procurar. Eu tenho muita coisa em casa já, em HD, pesquisas já feitas em HD externo, tudo. Então, eu procuro, se eu já tenho ali, eu já procuro encaminhar. Se não, no outro dia eu já vou para casa para procurar aquele material. Porque as meninas, elas já são, nem todas sabem muito bem aonde encontrar esses materiais. Porque, infelizmente, por falta de condições econômicas, né, a gente não pode manter mais pessoal para digitalizar e organizar toda aquela riqueza de material de pesquisa. Como é que a casa se mantém, inclusive, por meio da associação? Não, na verdade, quem mantém a casa mesmo é a casa por ela mesma, a família que mantém, né? Uhum. A associação agora ajuda muito no sentido que faz projetos, surgiram muitos projetos maravilhosos. Nós estamos fazendo a digitalização, todo o acervo da casa que já foi digitalizado foi feito graças à Associação de Amigos da Casa de Memória de Edmundo Cardoso, né? Projetos realmente, quase todos também, a maioria feito já nessa última gestão da Clara, né? E sempre estamos encaminhando, porque
continuamos a digitalização porque tem muita coisa ainda por fazer, né? E qual é a importância, resumidamente, óbvio, a gente sabe a importância, mas eu gostaria de saber da senhora, de forma resumida, de existir a Casa de Memória. A importância, porque eu acho que ela é o maior acervo diversificado da história de Santa Maria. Ela tem, ali na casa existem os jornais mais antigos de Santa Maria, que não existe em lugar nenhum, que é um jornal, o Estado e o Jornal Combatente. E existem muitos outros jornaizinhos, periódicos pequenininhos também, que não existem em lugar nenhum. Nós temos as revistas mais antigas de Santa Maria também, não existem em lugar nenhum. Não são numerosas, porque foram muito perdidas, mas tudo que o Edmundo conseguiu recolher está ali e parece mentira. Elas são fontes de pesquisa, porque através das propagandas das lojas, dos cafés, daqueles lugares, os alunos conseguem descobrir fazem uma leitura, muita coisa da sociedade da época. Então, as fotografias mais antigas de Santa Maria, a fotografia mais antiga da Rua do Acampamento, talvez de 1870 mais ou menos, de 1900, fotografias que não existem em outro lugar, né? Se encontram ali na casa. Uma grande variedade, uma grande diversidade, fotografia de pessoas, de grupos antigos, né? Muito, muito variado o acervo. Né? Que bacana. E eu quero chamar mais um depoimento que fala um pouquinho sobre memória e sobre a Dona Terezinha. Terezinha de Jesus Pires Santos é uma grande batalhadora e incentivadora dos movimentos culturais em Santa Maria. À frente da Casa de Memória Edmundo Cardoso, ela é destaque no mundo cultural santamariense, realizando exposições, palestras, preservando a memória da cidade e região. Um grande abraço, Terezinha, parabéns por teu belíssimo trabalho. De quem é essa voz? Serafina, a luminosa, exuberante, é maravilhosa. Serafina faz parte da direção da Associação de Amigos da Casa de Memória de Edmundo Cardoso também, sempre está nos acompanhando lá também. Que legal, e a gente tem mais depoimento, pode rodar mais um. A minha relação com a casa do Edmundo Cardoso vem da infância. A minha família, nós morávamos na Riachuelo, quase na esquina da Pinheiro Machado. E na esquina oposta, perpendicular à nossa casa, é a casa do Edmundo. E quando eu era guri, eu via ele saindo de manhã cedo, todo alinhado, de terno e gravata, de chapéu. E um dia eu estava caminhando por ali com a bola na mão e a bola escapuliu, o portão da casa estava aberto, a bola rolou porta dentro e eu entrei para recuperar minha bola e fiquei fascinado com aqueles quadros, com aqueles livros, com aquela atmosfera toda, né? Então é uma imagem marcante da minha infância. E depois, anos depois, conhecendo a Terezinha, eu vi o cuidado que ela tem com a memória, não só da família dela e do Edmundo, mas a memória da cidade de Santa Maria, né? A Casa de Memória Edmundo Cardoso é um repositório da história da cidade, uma fonte de pesquisa inesgotável, né? Para todo mundo que quer se reconhecer na nossa cidade. Eu quero deixar aqui o meu grande beijo para Terezinha e a minha admiração a ela. Além de diversas outras características, admiro Terezinha por sua elevada capacidade de transformar em realidade o que há 2 décadas parecia ser um plano de difícil execução e que muitos acreditavam se tratar de um sonho. Ao lado de Gilda e de um pequeno, mas qualificado grupo de colaboradores, proporcionou que o valioso legado de Edmundo Cardoso se tornasse conhecido por todos, não somente mantendo-o com rigoroso zelo, mas em constante ampliação e aprimoramento. De quem foram essas 2 vozes que ouvimos, Dona Terezinha? Marcelo Canelas e o Walter No Filho. Isso mesmo. 2 referências, né, para Santa Maria, na cultura, na memória, no jornalismo, e muito agradecido, reconhecendo aí o papel da Casa de Memória. Eu que agradeço, meu Deus, não mereço tanta coisa assim. Emocionada.
Aliás, falando em emoção, hoje está sendo lançado o filme, né? Edmundo Está em Casa, que está sendo disponibilizado no canal do YouTube da Casa Edmundo Cardoso, é isso? 19 anos. Ontem nós fomos no pré-lançamento para assistir e realmente foi emocionante. A dona Terezinha está aqui visivelmente emocionada, mas vou deixar ela respirar um pouquinho para ela nos falar como é que foi essa emoção de ontem à noite, ver um trecho da sua história retratada ali, né, num filme. Foi logicamente emocionante, né? Foi muito emocionante, sim. Eu já tinha assistido alguns trechinhos quando eles estavam preparando o trabalho, né? Eu ia lá no 3 de maio, assisti alguma cena aqui e ali, né? Eu gostei muito da atuação do Cambraia, me pareceu mais o Edmundo, entendeu? De todos, assim, aquela pessoa, o porte dele, a forma que ele se portava para falar, me pareceu muito Edmundo, né? E o depoimento, achei que nem iam botar tudo aquilo que eu falei, mas ficou um achei filme muito lindo. Bom, maravilhoso, filme, uma forma diferente, né? A partir de hoje no YouTube, né, Cassi? Isso aí. E vamos com mais os dois últimos depoimentos, o 6 e o 8, pode rodar na sequência? Queria fazer uma saudação especial à dona Terezinha de Jesus Pires Santos pelo trabalho fundamental que a Terezinha desenvolve na Casa de Memória Edmundo Cardoso. Esse trabalho que ela e Gilda fazem de dar acesso à pesquisa a um acervo fundamental, um acervo artístico-cultural de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ao mesmo tempo, também queria saudar a Terezinha por todo o apoio ao longo desses 20 anos do Festival Santa Maria Vídeo Cinema. Desde a primeira edição, lá em 2002, quando o seu Edmundo foi homenageado, a Terezinha sempre esteve ao lado e sempre apoiou o festival. E junto com Gilda, um outro projeto que eu destaco muito é a recuperação do filme Os Abas Largas. Várias pessoas se envolveram nisso, num projeto que envolveu aí mais de 10 anos, para fazer com que o longa-metragem Os Abas Largas voltasse para Santa Maria. E por fim, agradecer carinhosamente e especialmente ao depoimento que a Terezinha, que a Gilda e que o Claudinho deram para o longa-metragem Edmundo, que eu tive a honra de dirigir. Muito obrigado, dona Terezinha. Terezinha de Jesus Pires dos Santos. Uma mulher incrível, desprendida e que faz um trabalho em prol da preservação da memória e da cultura da cidade, que se mais pessoas fizessem um movimento próximo a esse, junto com Gilda, elas mantêm vivo um legado que é muito importante para o epíteto de cidade-cultura que carregamos. De quem foram essas duas vozes que ouvimos? Do Cassol. Agora do segundo eu fiquei em dúvida. Meu ouvido não pegou muito. Do Laédio. O Laédio. O diretor do primeiro filme. O Laédio, filme. Os dois cineastas que contaram um pouquinho da história do Edmundo Cardoso e também da dona Terezinha. O Cassol, a gente acompanhou muito o Cassol, né? Mas foi muito bom o trabalho que ele fez, maravilha. Grande Cassol, muito inclusive obrigado. Esse ano homenageou a memória, né, no Santa Maria Vídeo Cinema. O tema foi memória. Inclusive o filme foi apresentado lá em Gramado, né? Eu fui com ele lá, tive a oportunidade de estar lá com Que ele. ano foi isso? Esse foi em 80, foi em 2014, 15, eu acho que foi, eu nem me lembro mais o tempo, não me lembro mais quando, mas foi muito bom mesmo. E o Laed, agora o Laed eu conheci o ano passado, na verdade, eu não conhecia o Laed, mas uma surpresa muito boa também, ele é um grande diretor, né? Fez um trabalho, contou de uma forma muito criativa, né? A mesma história. Sim, ele estava sempre lá procurando, buscando coisa e fez um trabalho muito bonito mesmo, né? Muito criativo, diferente. Eu achei diferente, né? A forma de mostrar, né? Porque não sai daquele lugar comum, né? Sempre a mesma coisa. Muito bonito mesmo, trabalho muito bom. E ao resumiu agora de forma, né, maestral. E ao ver a história do Edmundo e a sua própria história retratada nesses dois filmes, tanto do Cassol quanto do Laed, o que a senhora sente ao ver a sua vida na tela? Eu nunca imaginei uma coisa dessas, né? Eu chegar a aparecer nisso aí, né? Eu sempre quero ficar mais por trás da câmera, né? Acabo ficando
Mas não Dona é assim Terezinha, uma coisa de... Eu sou mais de ficar por trás, assim, né? A gente agradece muito, nosso tempo esgotou. Muito obrigado, foi uma honra receber a senhora. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado para a Vitória e o Cassiano, para a rádio que me recebeu, né? Muito obrigado. Assistam aos filmes e conheçam a Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Amanhã Tchau, a gente tchau. volta. Tchau. Baita Chefe, a competição culinária amadora mais querida dos gaúchos, todas as segundas e quintas às 4:30 da tarde,